O vídeo que verá agora é parte das análises diárias de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se você ainda não é assinante, ficou muito mais fácil fazer isso. Basta clicar em Seja Assinante, localizado na parte superior da página no nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, selecionar o pacote de informação que mais lhe interessa e pronto! Você já estará contribuindo para que nossos serviços de informação profissional e investigativa de mercado continuem. E desde já recebo o agradecimento de toda a equipe Rural Business por se tornar um de nossos assinantes. Você se lembra disso, certo? Mercado de carne bovina vive momento de apreensão à espera do posicionamento chinês. Notícia publicada no canal de TV e site da JBS, o Canal Rural, em 28 de setembro de 2021. Segundo o analista de mercado, sem uma definição da China, frigoríficos e pecuaristas vão aumentando prejuízos a cada dia. Durante todo o mês de setembro, foi isso que eles disseram. O mercado de carne bovina no Brasil passa por um momento turbulento após a suspensão temporária dos embarques para a China, principal importador. As vendas não acontecem desde o início de setembro, após o Brasil confirmar 2 casos atípicos do mal da vaca louca. E até o momento não há previsão de quando serão retomadas as exportações. Brasil embarca lotes de carne bovina à China mesmo após embargo. Notícia da Reuters publicada no caderno de economia da UOL em 15 de setembro de 2021. O Brasil embarcou carne bovina à China após o anúncio de embargo ao produto brasileiro pelo país asiático no início do mês, o que tem gerado incertezas e preocupações se as cargas poderão entrar em território chinês, conforme analistas e fontes ouvidas pela Reuters. No momento, as possibilidades de redirecionamento de lotes a outros mercados, preços e custos logísticos estão na mesa de negociação entre compradores chineses e exportadores, uma vez que os primeiros consideram que deveria ser respeitada a data da suspensão, enquanto a indústria adotou o dia da certificação do produto como parâmetro para embarque. E a Reuters diz mais. O Ministério da Agricultura brasileiro confirmou no dia 4 de setembro a ocorrência de 2 casos atípicos da doença encefalopatia espongiforme bovina, EEB, conhecida como vaca louca, estabelecendo uma suspensão temporária de exportações de carne bovina. Mas o fato é que carne certificada antes da data foi embarcada à China na última semana. O setor também suspendeu abates do chamado boi China, seguindo o protocolo sanitário, mas a carne que já estava no porto preparada para seguir ao mercado chinês e certificada pelo Serviço de Inspeção Federal, o CIF, continuou sendo exportada. As atividades de frigoríficos para outros destinos liberados seguem normalmente. E aí, estão querendo ou não fazer você de bobo da corte? Bom, mas antes de tudo, vamos comentar algumas coisas que o estagiário que montou essa matéria da Reuters não sabe, mas que é muito importante para acabar com o sensacionalismo barato no mercado da carne bovina. Primeiro, não foi o Brasil que embarcou carne bovina para a China. Quem embarcou carne bovina para a China foram os frigoríficos e exportadores brasileiros que operam neste segmento. Feita essa correção importante, é fundamental entender também antigos alertas da equipe de pecuária de corte da Rural Business disparados aos assinantes. O que importa saber se a carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros está sendo dirigida à China ou não, se recordes de venda estão sendo estabelecidos. Fique sabendo que não basta fazer você de bobo da corte uma só vez, não, mas várias. Portanto, vamos aos fatos. Até que saiam os dados totais das exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros, discriminando em detalhes para que país foi vendido cada quilo de carne bovina in natura e processada exportada durante o mês de setembro, o que sempre acontece até o 5º dia útil de cada mês,
não vamos poder dizer para onde e em que quantidade toda essa carne bovina foi embarcada. Mas você já sabe que, em se tratando de carne bovina in natura, a mais vendida pelos frigoríficos exportadores do Brasil para o mercado externo, todos os recordes foram batidos durante o mês de setembro, como sempre alertou antecipadamente a equipe de pecuária de corte da Rural Business aos assinantes. Mas até termos mais informações investigativas importantes para passar aos nossos assinantes, vamos lembrar do que aconteceu com as exportações de carne bovina in natura dos frigoríficos brasileiros no último mês de setembro. Só para reforçar, segundo a imprensa e parte dos exportadores de carne bovina, as vendas externas por parte dos frigoríficos do Brasil iam desabar por força do tal embargo chinês. O volume vendido em setembro alcançou 187.020 toneladas e superou em 31,4% o volume de setembro de 2020, que foi de 142.350 toneladas. Em dólar, o faturamento chegou à casa de 1 bilhão, com aumento de 85,7% na comparação anual. E no que mais interessa para os exportadores, que é o valor em reais, a receita passou de 3 bilhões 150 milhões de reais em setembro de 2020 para 5 bilhões 710 milhões de reais agora em setembro de 2021, um salto de 81,4%. O valor da tonelada aumentou consideravelmente, tanto em dólar como em real. De 4.096 passou para 5.790 dólares e em reais passou de 22.112 em setembro do ano passado para 30.535 em setembro agora de 2021. Veja com atenção que desde junho eles elevaram e muito as exportações de carne bovina in natura a partir do Brasil. Agora vamos às contas que todo exportador de carne bovina faz e que realmente interessa para eles. O que foi vendido para o mercado externo de carne bovina in natura de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo intervalo de anos anteriores. Se você ainda leva a sério essa conversinha fiada de embargo chinês, saiba que os embarques somaram 1.270.000 toneladas entre janeiro e setembro, maior marca da história e 1,5% superior ao antigo recorde de 2020. Acha pouco? Pois saiba que só isso garantiu um avanço de 21,5% no faturamento em dólar dos frigoríficos exportadores, que saiu da casa de 5 bilhões 380 milhões para atingir 6 bilhões 530 milhões de dólares. Isso mesmo, eles faturaram 1 bilhão 150 milhões de dólares a mais no intervalo de um ano. E isso é apenas uma parte da história, pois como o assinante estrategista de mercado já sabe, o que importa de verdade para essas empresas é o faturamento em real. Então, prepare-se para o susto. Com o dólar sendo cambiado a uma média de R$ 5,33, os frigoríficos exportadores que operam em solo brasileiro faturaram a bagatela de 34 bilhões 840 milhões de reais em apenas 9 meses, quase 28% mais que no ano anterior, quando 27 bilhões 280 milhões de reais entraram nos caixas destas indústrias. Ou seja, em português claro, colocaram no bolso mais 7 bilhões e meio de reais. E isso confirma todos os alertas feitos pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, de que estava se desenhando um novo recorde de receita em exportação, apesar de todo o circo montado em torno do tal embargo da China. Destaque ainda para o valor médio da tonelada de carne bovina in natura enviada ao exterior entre janeiro e setembro, que atingiu 5.142 dólares, ou R$ 27.430, o dobro de 5 anos atrás. Tendência também alertada antecipadamente pela Rural Business a você, nosso assinante. Outro destaque que você que tem seu caixa lastreado direta ou indiretamente à pecuária de corte do Brasil precisa saber é que mesmo comparando os últimos 2 meses, ou seja, agosto e setembro, usados para derrubar os preços da arroba com base no tal embargo da China, o avanço nos embarques ao exterior foi de 3%,
confirmando o maior volume de todos os tempos para o mês, de 187 mil toneladas, aumento básico de 31% frente ao que se viu no ano anterior. Mas eles querem mais uma vez fazer a massa que investe direta ou indiretamente em pecuária de corte no Brasil de bobo da corte. E claro, já estão por aí tentando convencer os inocentes mercadológicos com conversinhas fiadas como estas. Carne bovina, mesmo com a ausência da China, exportações do Brasil crescem 31%. Eles dizem que a alta das exportações se explica pois os frigoríficos correram para vender a carne já certificada pelo Ministério da Agricultura, que estavam em seus estoques. No entanto, a ausência da China, principal importador da carne bovina brasileira, terá reflexos nos resultados das exportações em outubro. Para o próximo mês, o mercado vai sentir mais a ausência da China e os números serão ruins, caso a suspensão dos embarques não seja revertida rapidamente. Se chegarmos em 30 de outubro sem a reabilitação dos embarques, o volume exportado pode ficar entre 80 mil a 100 mil toneladas. Estão ou não tentando te fazer assumir o papel de bobo da corte? Primeiro, falam que desde o início de setembro, as vendas para a China estavam canceladas e nossa equipe de pecuária de corte entrou no mercado para dizer que tudo isso era conversinha fiada, que todos os recortes de exportações de carne bovina iam ser quebrados e bingo, aconteceu. Agora vem com a conversinha de que só em novembro saberemos o que de fato vai acontecer com as exportações de carne bovina? Eu te digo já. Ao olharmos o acumulado de exportação, todos os recordes vão ser batidos em volume e faturamento, mas claro, vão tentar não tirar o chapéu de bobo da corte de boa parte da massa da pecuária de corte do Brasil, que ainda acredita em notícia de graça por aí para tomar posição de mercado. Alerta Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de pecuária de corte aqui da Rural Business. Brissac alerta também que, infelizmente e mais uma vez, uma boa parte da pecuária de corte do Brasil que ainda não entendeu os perigos de tomar posição de mercado olhando informações gratuitas por aí, vai perder muito dinheiro. E temos mais estratégia de mercado futura para apresentar aos nossos assinantes. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.